programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com a secretária de Saúde do Rio Grande, Zelionara Branco. Possui graduação em enfermagem, é mestre em enfermagem, especialização em saúde da família, em saúde pública e enfermagem do trabalho. Zelionara, obrigada por ter vindo falar conosco. É um prazer conversar contigo e falar da nossa saúde. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, para poder falar um pouquinho sobre as questões de saúde, colocar em dia aí os principais questionamentos e dúvidas que o nosso público possa apresentar. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Que legal. Zelionara, como foi assumir a pasta da saúde em plena pandemia, com a Covid, digamos assim, entrando nos lares, nas famílias, no trabalho, enfim, modificando a vida de todo mundo? Olha, posso dizer assim que para mim foi um grande desafio, apesar de ser trabalhadora da saúde, eu estava na rede de atendimento durante o processo todo da pandemia. Faziam 8 anos que eu estava afastada da gestão, estava na assistência, retornei para a gestão e nos primeiros momentos, assim, os primeiros meses, nós tivemos que nos readaptar ao processo, para poder passar por aquele período, de dinâmica de organização para dar conta de um sistema pandêmico, então, de um momento de vida que todo mundo vinha com várias restrições, com dificuldade para fazer as ações, o próprio serviço de saúde restringindo, acesso a outras demandas que não fossem o Covid, e alinhado a isso conseguir ir resgatando, mesmo que aos poucos, que é o que aconteceu num primeiro momento, aquelas ações que são essenciais para poder dar continuidade ao trabalho da secretaria. Então, nós tivemos que nos compor nesse sentido, reestruturar, entender um pouco da dinâmica, porque a gente iniciou do zero, com uma gestão nova, respeitando tudo aquilo que tinha sido deixado de organização da gestão anterior, porque é nosso entendimento de que a gente não faz nada sozinho, nós tínhamos que obedecer um plano de ação que vinha em execução, um orçamento que estava desenhado para 2021, e nessa dinâmica ir aos poucos imprimindo aquilo que é a nossa característica de trabalho, o objetivo pelo qual nós viemos a convite do prefeito para dar um novo rumo, para a questão do atendimento. Então, durante os primeiros 3, 4 primeiros meses, nós fizemos essa reorganização, e aí, a partir, então, do 5º mês, foi que mais nós conseguimos, então, começar realmente um trabalho mais voltado para aquilo que era a nossa tarefa, digamos assim, a nossa demanda. Não é um momento muito fácil ainda, porque nós permanecemos no processo de pandemia, felizmente, muito mais tranquilo do que foi há 3, 4 meses atrás. Até agosto nós tivemos um momento ainda muito duro, com muitos óbitos, muitas internações, mas agora nos últimos 2 meses a gente conseguiu respirar um pouco melhor, Certo. E não só nós aqui, a secretaria, mas também a comunidade em geral. E aproveitar, esse momento de maior tranquilidade para conseguir realmente pôr em ação aquelas nossas metas de trabalho que ficaram impedidas com relação à pandemia, que é retomar a prestação de serviços, poder estar oferecendo ações que vão dar conta das demandas reprimidas que nós identificamos assim que chegamos. Então, uma série de situações que aos poucos a gente vai reconstruindo, e podendo dar um retorno, que é isso que a comunidade espera do nosso trabalho. Zelionara, hoje, como é que a gente pode pensar que a comunidade está em relação às ações contra o Covid? Bem, nós temos hoje um perfil de público, porque como temos um bom avanço em relação à vacina, o nosso perfil de público que ainda está exposto à questão da Covid são as pessoas mais frágeis, ou por ter alguma comorbidade, ou por ser muito idoso, e tem aquelas pessoas que por qualquer motivo ainda não realizaram a vacinação, que infelizmente nós ainda temos um público de pessoas com 12 anos ou mais
que ainda não procurou. Diariamente nós vemos o registro de primeira dose, né, a esse certo. público que, teoricamente, já deveria estar vacinado. Em conjunto a isso, nós temos as ações de segunda dose também, porque é muito importante fazer a primeira, fazer a segunda dose, e para aqueles que já estão no momento de fazer a terceira dose, fazê-lo. Né? Então, nós temos hoje esse perfil de público que é mais suscetível, digamos assim, está mais exposto, né, à questão da Covid. Neste momento, né, fazem 3 semanas, mais ou menos, que nós temos tido um aumento gradativo do número de casos novos. E como nós monitoramos diariamente através do boletim e semanalmente através do consolidado das informações, nós temos justamente tentado identificar quais são as ações que são mais prioritárias para fazer essa contenção. Hoje, nós temos a ocorrência em diversas faixas etárias, não temos um grupo mais atingido. Né? Se a gente for olhar o boletim do dia de hoje, terão trabalhadores de diversas áreas, terão pessoas nas diversas faixas etárias. Felizmente, as internações, elas ainda têm se mantido contidas, embora nós estamos já observando um aumento no número de internação dos casos mais moderados. Então, são 2 parâmetros que nós utilizamos para monitorar: o número de casos novos a cada dia, o número de internações. Óbvio, felizmente, a gente vem mantendo ali uma média muito baixa, né, dentro da média que hoje o Estado está, mas o nosso receio é que, com o aumento do número de casos novos, tenha a aumentar o número de internações e, consequentemente, aumentar o risco também dos óbitos. Sim, é verdade. Isso, né? Porque a pandemia ela não terminou, a gente continua em pandemia. Então, é muito importante que a população, de forma geral, do município, entenda que ainda é necessário manter cuidados, respeitar aqueles regramentos ainda impostos pelos decretos, apesar de que nós temos muita flexibilização, né? Temos uma retomada da questão econômica que é importante, uma retomada da convivência social, das atividades de lazer, que também são importantes para a nossa saúde mental, mas a gente precisa respeitar as regras mínimas que estão impostas, inclusive por esses decretos, né? Que é usar máscara, né? Respeitar o distanciamento mínimo. E uma coisa que é importante, Renata, que às vezes me parece que as pessoas esqueceram um pouco. Se eu tenho sintoma gripal, num primeiro momento eu tenho que pensar que pode ser Covid. Claro, é verdade. Sim. Então, é importante, tendo algum sintoma gripal, a primeira coisa que eu preciso fazer é procurar para fazer o teste. Negativou, tranquilo, estou negativo, posso voltar às minhas atividades, ao trabalho e tal. Estou positivo, preciso respeitar o período mínimo de isolamento. E hoje já não é mais 14 dias, né? Hoje o período de isolamento são 10 dias, e a partir do 11º dia, se a pessoa tem mais de 24 horas sem sintomas, ela pode retornar à sua atividade. Se ela permanecer com algum sintoma, ela vai ficar mais 4 dias, então completando os 14 em isolamento. Isso são ajustes que o próprio Ministério, né, a nota técnica do Estado, que ela é atualizada em média a cada 20, 30 dias, ela vai nos dando um novo parâmetro em função do que é o conhecimento que se vai se tendo em relação à doença. Claro. Né? Uma coisa importante. Uma coisa importante que eu acho... por favor. Não, no início não se sabia muito, então se usava o parâmetro máximo. Sim. Agora as coisas elas já vêm sendo reajustadas. Com certeza. Uma coisa importante de falar, secretária, é a terceira dose da vacina, né? Que a gente falava. Quem é que necessariamente tem que procurar os postos de saúde para fazer essa terceira dose? Essa tua pergunta é muito importante, porque o que a gente acha? A gente que eu digo população geral. Claro. Né? Que todos nós faremos em algum momento a terceira dose.
Mas o que está hoje posto pelo Ministério da Saúde? Neste momento, o grupo ou os grupos que estão contemplados para a terceira dose são os idosos com 60 anos ou mais, que tenham 6 meses da segunda dose, os trabalhadores da saúde em atividade, e os trabalhadores da saúde, eles estão escalonados, saiu uma nota técnica orientativa, que é a 57, está disponível no site do Estado, e ela traz um regramento para a terceira dose dos trabalhadores. Então, os trabalhadores começou com o primeiro grupo que foi vacinado lá em janeiro, então, quem trabalhava em hospital, quem trabalhava em posto de saúde, em clínica de pronto atendimento, no SAMU, né? Esses foram os primeiros a ser chamados para fazer terceira dose. E, em seguida, chamaram os demais trabalhadores em atividade na saúde humana, então, quem está atuando, trabalhando, voltado para a questão da saúde humana. E a próxima etapa, então, serão os demais trabalhadores da saúde, que são considerados trabalhadores de apoio. Certo. O auxiliar de farmácia, o atendente do consultório médico, a secretária do consultório. Então, são fases. Por quê? Porque o Ministério não tem o quantitativo geral para nos repor a terceira dose de forma única. Só para você ter ideia, nós vacinamos mais de 10 mil trabalhadores da saúde em Rio Grande, são quase 11 mil. E o Ministério mandou, numa primeira etapa, 3.200, na segunda etapa, mais 2.500. Então, a gente vai recebendo aos poucos, e à medida que vai cumprindo, vai recebendo novos lotes e vai incluindo os demais grupos. Então, os trabalhadores é nessa condição. E o terceiro grupo que está contemplado para a terceira dose são as pessoas com imunodeficiência comprovada. Então, são os imunodeprimidos, que têm uma lista de patologias e de condições clínicas que estão disponíveis no site da prefeitura, onde a pessoa pode entrar ali e tirar a sua dúvida. Será que a minha doença se enquadra? Claro. Não são todas as pessoas com comorbidades. São essas comorbidades que acabam trazendo uma condição de saúde específica. Né? E no caso da terceira dose da comorbidade por imunodeficiência, né, os imunodeprimidos, o intervalo também não é 6 meses, o intervalo é 30 dias da segunda dose. Certo. Então é importante ficar bem atento a isso, né? Porque uma pergunta que as pessoas fazem corriqueiramente é assim: a terceira dose é só para quem tomou a Coronavac. Então, não é. Não é. É desse jeito, né? É para qualquer vacina, então, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Certo. Sempre 6 meses após a segunda dose, no caso dos trabalhadores da saúde e dos idosos com 60 anos ou mais, né? E 30 dias da segunda dose para a pessoa com imunodeficiência. Certo. Mas para qualquer vacina que ela tenha recebido como primeira dose. Perfeito. E onde é que as pessoas podem ir? Quais são os postos de saúde, as salas de atendimento? Isso. Aqui em Rio Grande nós temos oferta da vacina em todas as unidades, em algumas salas extras de atendimento, que é o caso da sala extra do cassino e da sala do posto 4, que são específicas para a Covid. Certo. Então nós temos, em média, a gente sempre tem em torno de 34 pontos de vacinação no município diariamente. E nos finais de semana, a gente sempre procura fazer as ações de vacinação, ou faz um drive, uma parceria com o shopping, mas sempre a gente deixou como ponto fixo o posto 4, das 8 ao meio-dia no sábado, e a sala extra do cassino, das 8 ao meio-dia também no sábado. Para todas as condições, primeira dose, segunda dose, terceira dose. É importante às vezes perguntar, porque as pessoas ficam perguntando, mas onde é que eu não vacina? Onde é que eu tomo? Então é importante as pessoas saberem até onde pode ir, onde eles estão fornecendo a primeira dose, a segunda, e como é que está hoje o município, assim, para criança, né? De 12 anos em diante estão sendo vacinados. A adesão
Como é que está sendo, secretária? Nós aqui, então, já chegamos aos 12 anos dos adolescentes, né? Porque o público é Certo, de 12 a 17. A adesão foi boa. certo. Nós, em todos os grupos, nós sempre trabalhamos com uma população estimada. Uhum. Então, o próprio Estado tem lá no site do Estado qual é a população estimada para cada município, e essa estimativa ela se dá por faixas. Uhum. Aqui para Rio Grande estava estimado um público de em torno de 17 mil adolescentes, Tá. tá? Mas não se confirmou até o momento esse quantitativo. Nós Uhum. já vacinamos cerca de 14 mil adolescentes com 12 anos, entre 12 e 17 anos, Uhum. e a gente acredita que ainda deva ter aí em torno de 10% que por algum motivo ainda não compareceu. Né? Uhum. Porque é importante a gente lembrar que Claro. quem teve Covid nos últimos 30 dias não pode fazer, a vacina tem Uhum. que esperar passar os 30 dias, né? Uhum. Daqui a pouco alguém tem alguma patologia, alguma doença e o médico está em processo de avaliação, não liberou para fazer a vacina ainda, Uhum. ou ainda não, incrível que pareça, mas infelizmente, a gente tem recebido vários registros de adolescentes que não têm desculpa, só tem certidão de nascimento, não tem RG, não tem CPF, não tem cartão SUS. Entendi. É tão importante. Uhum. E aí eu vou aproveitar aqui a tua audiência para a gente fazer um parêntese e falar da importância que tem a documentação para o processo de registro da vacina. Como Certo. a vacina da Covid, ela requer um registro individual e o Uhum. registro ele é feito através do CPF e do cartão SUS de cada pessoa, né? A gente precisa que a pessoa tenha um CPF para informar. Se eu fizer a vacina na Renata e ela só me comprovou com a certidão, eu não vou ter como Claro. passar a vacina dela no sistema. Então, o que a Uhum. gente tem feito? Né? Às vezes aqui a gente discute, o importante é vacinar. Com certeza, é muito importante vacinar. Mas se eu não conseguir lançar o registro daquela vacina no sistema, Uhum. primeiro, a dose da pessoa não está contando ainda na cobertura. Certo. E segundo, se a pessoa baixar o Conect SUS, ela não vai aparecer. Uhum. Entendeu? Certo. Então, ela Claro. fica um registro inadequado. Por isso, a Uhum. gente tem sempre reforçado a importância de ter a documentação em dia. E cá entre nós, né? Uma criança que tem mais de 12 anos, ela não ter CPF ainda, é complicado, Claro. né? É um Então, documento necessário de identificação, né? A pessoa tem várias que ter. coisas. É para tudo o CPF. Então a gente tem estimulado as comunidades, né? Tem Ótimo. várias formas de fazer cartão SUS, de fazer Uhum. CPF, online, através da conta bancária, que se a pessoa tem alguma conta, né? Uhum. O Conselho Tutelar tem auxiliado as famílias, a Secretaria da Cidadania também tem auxiliado, porque tem a gratuidade, né? Para aquelas pessoas que Uhum. têm Bolsa Família, que são cadastradas no cadastro único. Então tem formas, né? A gente Claro. só precisa ter a oportunidade de chegar naquelas pessoas, naquelas famílias e fazer a orientação para que isso se corrija. Em Sim. função disso, né, das queixas que a gente tem tido da dificuldade de formatar os documentos e também da queixa de não estar disponível ainda os meus dados no Conect SUS, nós criamos um link no site da prefeitura, onde a pessoa acessa, ela tem a possibilidade ali de anexar a foto da sua carteira de vacinação, frente e verso, Uhum. preenche os seus dados, e esse pedido ele cai numa planilha eletrônica que a gente distribui nas unidades de acordo com o endereço de residência da Certo. pessoa, para ser feita a atualização do dado no sistema. E aí Uhum. a gente consegue corrigir mais rápido esse problema do Conect SUS, Entendi. para tentar agilizar, porque a gente também tem recebido demandas dessa natureza. Eu fiz a Claro. vacina, eu tenho uma carteirinha em papel, mas o certificado nacional não está disponível ainda. Então, Certo. só parênteses, né, para a gente aproveitar e já falar dessa questão também. Claro. É importante. A senhora falou uma coisa importante também. A gente tem carteirinha física, né? Onde é anotado ali
a data, qual foi, né, o laboratório que aplicou a vacina. Mas como é que é essa carteirinha digital que a gente pode ter? Como é que a pessoa baixa? Qual é o aplicativo? Como é que faz? Isso. Esse aplicativo é o Conecte SUS. É disponível tanto para telefone Android, né? Tá, Baixa dos aplicativos ali, é certo. gratuito, tá? E depois que baixou, a pessoa coloca o CPF Tá. para Por isso a poder tirar a importância da rua sem documentação, dinheiro, claro. né? Então ele pede o CPF da pessoa, o cadastro, né? Certo. Se a pessoa não tem cartão SUS, ele gera um cartão SUS no momento do Tá. cadastro, né? E aí ele baixa todas as informações que a pessoa tem de vacina, que Uhum. estão no sistema. E aí Certo. ele gera um documento virtual ali, que a pessoa Uhum. depois pode imprimir, tem um QR Code que gera. Então, para quem vai viajar para Uhum. outro país, ou que vai viajar até dentro do próprio estado, que Uhum. quer levar um documento que vai apresentar, né, Certo. num aeroporto, né, numa rodoviária, ou vai fazer algum tipo de vai trabalhar fora do país, a pessoa vai ser exigida esse documento virtual. Tá? Então, Uhum. ele é acessível através do Conect SUS, que é um Uhum. aplicativo do Ministério da Saúde que importa os dados da base dos municípios. Por isso que às Uhum. vezes dá problema, né? Claro. Porque a gente usa um sistema para alimentar na base municipal, Uhum. exporta para a base estadual e depois o Conect SUS busca da base estadual e da base nacional o Uhum. dado. Então, se o Certo. telefone não está completo, se não tem CPF, se o cartão SUS não é atualizado, se escreveu o nome da mãe lá que era com S, escreveu com Z, ele não reconhece. Ele Uhum. bate toda a informação com a base nacional do CPF, que é a base da Receita Federal. Certo. Porque já fazem mais de 2 anos que toda criança que nasce, ela já recebe um CPF. Isso, já sai na certidão de nascimento já o CPF, né? Então, Isso. não adianta. Não adianta a gente dizer, tem RG. O RG, ele é por regiões, né? Ele é por estado. E o CPF não. O CPF é uma base nacional. Não tem como ter um CPF duplicado. Não tem como Uhum. ter um registro duplicado de CPF. Uhum. Isso é importante falar, não só para vacinação, que é extremamente importante essa ação, né, dos pais, principalmente levar os filhos para vacinar a primeira, a segunda dose, os adultos tomarem primeira, segunda, terceira dose, é importante, porque a gente está se protegendo e protegendo o outro também, né? É importante nesse momento a gente trabalha em conjunto, digamos assim, para realmente frear a Covid, para que a gente possa, né, estabelecer de novo a economia, a saúde, a educação, né? Tá tudo dependendo disso. E uma coisa importante também, secretária, que eu acho que a gente tem que falar, é a vacinação, aquela assim, anual, que as crianças têm que tomar. Porque muita gente não está procurando os postos de saúde em função da Covid. Mas e as vacinas obrigatórias também são importantes, né? Com certeza. E é muito importante esse teu link com o processo de vacinação, porque esse ano, no ano 2020, na verdade, né, e no primeiro semestre de 2021, caiu muito a cobertura das vacinas da infância. Uhum, Inclusive, o Ministério fez recentemente, tá, uma pesquisa que encerra agora dia 14 de novembro, uma uhum, pesquisa nacional, que ela vai buscar identificar motivos para essa cobertura não ter se concretizado, porque uhum, não foi falta de disponibilidade da vacina. certo. E aí aqui a gente identificou várias situações. Por exemplo, o medo da pessoa de ir numa unidade de saúde, porque as unidades estavam atendendo os pacientes COVID também. Uhum, Então, certo. levar uma criança sadia, que estava bem, para um ambiente supostamente de risco, gerou Claro. insegurança na família. Né? Por Aham. mais Sim. que a gente separou o horário, então, horário de vacinação Covid é um, horário de vacinação da rotina é outro, para que não houvesse esse cruzamento de públicos, né? Já que a gente estava Uhum, vacinando o público adulto, né? claro. Não Uhum, expor a criança, então a gente fez essa regulação. A área de atendimento das unidades era específica para atender Covid, então não se misturava com os outros demais uhum, atendimentos. Mas mesmo assim, a gente entende, é um conflito até da pessoa tomar a decisão. sim.
Esse foi um fator. O outro fator foi, bom, não tem sarampo circulando, não tem cachumba, não tem pólio, não tem tétano, então eu não vou levar agora. Quando acalmar, eu levo. Mas o que isso acabou gerando? Uma baixa cobertura. Exatamente. E nós aqui, a gente não chegou a 70% e a meta é 95%. Né? A gente está abaixo dos 70% de cobertura para as vacinas principais da infância. Por isso se fez no mês de outubro agora toda essa ação de mobilização da multivacinação, buscando resgatar. Né? Só que aí a gente teve uma boa adesão, né? No dia D mesmo teve uma procura boa, e nós agora continuamos ofertando esse espaço de vacinação. Né? Porque realmente houve essa situação de baixa procura, de baixa adesão, relacionada à Covid, e também relacionada a um relaxamento, no sentido de que essas vacinas não estão nos incomodando no momento. Então, a gente não precisa, né, ter essa preocupação. Mas agora eu acho que é uma questão de resgate, né? De fazer a busca ativa. Os nossos agentes, eles estão orientados a fazer as abordagens. Agora, à medida em que as escolas vão retomando as atividades, a gente também volta a fazer a busca através da escola, que sempre foi para nós uma porta de acesso, claro, né, para a orientação e para a busca. Então, a gente tem essa meta, assim, de até a metade do próximo trimestre, então, né, na verdade, final de dezembro, início de janeiro, a gente ter uma melhoria nessa cobertura. É importante que a gente fale que as pessoas não podem deixar para lá as vacinas. A gente está num momento complicado, sim, estamos, mas justamente tem doenças que não estão mais circulando em função das vacinas, né? Então a gente não pode pegar e se preocupar com a Covid e deixar que outras doenças retornem, né? Então é muito importante que a carteira de vacinação, que a criança, né, seja vacinada direitinho, né, com tudo em ordem, para justamente isso, para que a gente consiga combater a Covid e as outras também, como sarampo, cachumba, né? Outras doenças também, que elas não voltem mais. Certamente. E não sei se tu ouviu falar disso, né? Mas andou ocorrendo surtos de sarampo em alguns estados, né? Exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul, sempre que acontece surto, a gente sempre recebe um presentinho, né? Aqui, o estado do Rio Grande do Sul, claro, pelo clima, né? Claro. Pela característica. Então, o Ministério ainda não decidiu se vai fazer campanha específica de sarampo, porque os focos, né, são surtos, estão bem localizados, certo. Mas isso já é um alerta para a gente, né? De que há circulação, sim, desse vírus. É que a vacina não deixa ele crescer. Sim. Que é o que vai acontecer com a Covid, né? Provavelmente a partir do próximo ano de vacinação. Né? A gente vai continuar tendo gripe comum, gripe H1N1, gripe por Covid e outras doenças, né, sazonais e doenças que continuam circulando e que é só o processo vacinal que consegue fazer essa contenção. Então, foi muito oportuna a tua abordagem. Que bom. Secretária, agora chegando assim, finalzinho da nossa entrevista, né? Como é que é seu chamamento para vacinação? As palavras que a senhora nos deixa nessa pasta tão importante, né, que é a pasta da saúde. Bem, no primeiro momento, assim, o que eu gostaria de deixar como um recado para a nossa comunidade, né, é que ainda estamos em pandemia. É muito necessário que cada um de nós faça o seu papel, porque primeiro a gente cuida da gente, né? Para depois a gente cuidar do outro. É que nem a regrinha aquela de quem vai viajar de avião, né? Se cair a máscara, primeiro coloca a sua, para depois ajudar quem está do seu lado. É bem por aí. Então, se eu fizer a minha parte, eu usar máscara, eu tiver os cuidados individuais, eu me preocupar de chegar num ambiente e manter um certo distanciamento, eu vou ser exemplo para as outras pessoas, eu vou ser exemplo para a minha família, né? E aí, a partir daí, eu posso cobrar do outro, eu posso sugerir que a pessoa também faça o seu papel. Né? Então, é muito importante esse comportamento individual que vai afetar o coletivo. Porque tudo que a gente tem feito até hoje é pensando no coletivo. Cobertura vacinal acima de 70% é para proteger todos nós. Né? Manter distanciamento com regramento é para proteger todos. Então, é nessa perspectiva, né? De que
cada um fazendo a sua parte, a gente soma esforços e consegue atingir um público maior. E a segunda, né, o segundo pedido que eu faço, né, é que não deixe de fazer a vacina, ainda dá tempo, mesmo aquela pessoa que, eu não fui fazer a primeira dose ainda, não tem problema, procure, faça a primeira vacina, agende os seus próximos cuidados, a segunda dose está disponível, felizmente nós não temos falta de doses em Rio Grande, coisa que a gente tem visto na TV que acontece. É verdade. Municípios, né? Nós estamos no processo avançado da vacinação, então vamos aproveitar que verão está chegando e tudo está a nosso favor, né? Se cada um de nós cumprir a nossa parte, a gente, se Deus quiser, vai passar por um verão mais tranquilo, né? Poder aproveitar a família, comemorar o final de ano com aquelas pessoas que são tão importantes para nós, né? E aos poucos a gente vai retomando, né, a vida normal com alguns ajustes. É verdade. Secretária, muito obrigada pela entrevista. Lhe desejo sucesso frente à pasta. E aquela frase que a gente sempre fala para encerrar o programa: vamos que é para frente que se anda.